a intensidade. O Flamengo voltou a ter muita intensidade. Isso me chamou a atenção também. Eu acho que o Flamengo ontem, principalmente no meio de campo, teve uma pegada diferente do que vinha tendo nos últimos jogos, né? Vale lembrar, o Flamengo ontem entrou com uma escalação que somente 4 jogadores da último jogo lá contra o Atlético, né? Jogaram ontem contra o América. Então era um time, me parece também, um pouco mais descansado. Queria a opinião de vocês com relação a isso, tá? E depois eu vou pegando os outros pontos e também perguntando. Vocês viram ontem uma intensidade diferente do Flamengo ontem? 3, América 0? Quer começar, Alan? Vamos começar pelo Castanho. É o homem da parte tática. Vamos deixar o homem avaliar e analisar um pouquinho do que ele viu ontem, e depois eu comento. Então, Alan, eu acho que eu gostei do time ontem, cara. Eu acho que teve, sim, muito mais aplicação, podemos botar assim, né, do time quando tentava marcar alto, não conseguia com muito êxito, né, mas baixava o seu bloco, mas conseguia, né, ter mais a posse e contra-atacar. Só que no primeiro tempo, o Flamengo fez um jogo mais seguro. Por quê? Não criou tanto, criou algumas oportunidades. A gente vai lembrar do chute do Rodinei, uma bola que desvia do Gabigol e vai na trave, mais um chute do João Gomes no rebote, algumas oportunidades no primeiro tempo. Mas, em compensação, também um time muito mais seguro. O América pouco conseguiu criar no primeiro tempo para poder finalizar, né, no gol do Santos, de um Flamengo que alternou muito a sua marcação ontem. Não só, né, como eu falei, em bloco mais alto ou um bloco médio, mas também na sua formação tática. Só no primeiro tempo ontem você teve, em alguns momentos, uma marcação no 4-4-2, com o Andrés pelo lado direito, João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta e o João Gomes, ou o João Gomes pelo meio, o Arrascaeta mais pelo lado. Muitas das vezes a marcação no 4-1-3-2, Thiago Maia um pouco mais atrás, a trinca no meio de Andrés pela direita, o João Gomes e o Arrascaeta, e muitas das vezes no 4-3-3. E até que isso no segundo tempo ficou caracterizado no 4-3-3. O Arrascaeta centralizou, né, para jogar atrás do Pedro e do Gabi, e você tinha uma trinca no meio com o Andrés, com o Thiago Maia e com o João Gomes. E aí deu mais espaço também para o América, mas também em contrapartida o Flamengo conseguiu contra-atacar e jogar muito mais, tem muito mais espaço para poder jogar. No começo do segundo tempo, o Flamengo já teve 3 chances, né? 2 chances com o Gabigol, né? Que entra cara a cara. Eu só não lembro, meus amigos me lembrem aqui, se aquele que ele chuta de direita, que o goleiro pega, foi antes ou depois do pênalti? Vocês lembram? Oi? Aquela que ele entra cara a cara e chuta de direita? Sim. Foi antes ou depois do pênalti? O Gabigol? O Gabigol foi antes, né? Foi antes? Porque logo no comecinho do segundo tempo, ele entra uma bola cara a cara e aí no chute. Adianta a bola, o cara né? consegue, adianta demais, né? O goleiro pega. Aí depois tem aquele entra cara a cara, chuta de direita, o pessoal tá falando do que é antes. E aí depois tem o pênalti. Até nisso, o Flamengo estava avassalador naquele segundo tempo, ele criando oportunidade. Quando veio o pênalti perdido, o América meio que dá uma crescida no jogo. Cria algumas oportunidades ali, o Santos aparece bem, né, com 2 defesas, mas tinha muito espaço para você jogar, né? E ontem eu acho que vários jogadores jogaram bem. Eu acho que isso foi o diferente para o Flamengo ontem, né? De criar, tirou o Gabigol, pode ser poupado, pode ser porque perdeu o pênalti, estava perdendo o gol, mas era um jogo até que seria encaixe bem para ele, porque tinha muito contra-ataque, ele estava saindo na cara do gol. E desde o primeiro tempo, Alan Perrota, eu comentei isso com o Robinho, né? Que eu estava assistindo o jogo do lado dele, que eu falei assim: a primeira bola que o Flamengo roubar no meio-campo vai sair na cara do gol. Porque a marcação do América era alta e a última linha dele estava jogando muito alta, na altura quase do meio de campo. E assim foi. A primeira bola que o Flamengo conseguiu roubar, o Gabigol saiu na cara do gol. Só que estava impedido, né? Aquele que ele nem chutou e nem cruzou, bateu a bola para fora e o Bandeira deu impedido. Então foi um América ontem até corajoso, né, cara? Tentando marcar alto o Flamengo, pressionar, mas que deixava muito espaço atrás. E o Flamengo que se criou poderia ter feito uma goleada maior. Então, se tem algum parênteses para a gente falar ontem, principalmente os gols perdidos. Mas eu vou dizer para vocês aqui, entre os gols perdidos e não criar, eu prefiro ficar com os gols perdidos. E o Flamengo ontem fez 3-0, poderia ter feito muito mais. Acho que as substituições dele foi muito para preservar jogador também e garantir resultado. Botar o Marinho, eu acho que foi uma boa ontem. Eu sei que muita gente queria o Vitor Hugo, né, cara? E eu até era um que queria ver o Vitor Hugo jogando, mas eu entendo que aquele jogo resolvido, 2-0 com o espaço que tinha, é um jogo bom para tu tentar recuperar o Marinho, dar uma oportunidade para ele. E assim ele entra e faz o terceiro gol.
numa característica dele, né, cara, de cortar para o meio e acertar aquele chute seco lá no canto. Então eu acho que foi muito bom para isso também, para ver se o Flamengo consegue pelo menos ganhar mais uma oportunidade no jogador, né, ganhar mais uma opção aí para a sequência. Sobre a marcação 4-3-3, eu não gosto, tá? Alain, Perrota e amigos aí, porque ela deixa muito espaço. Então eu tenho minhas dúvidas já para quarta-feira, a gente pode até debater sobre isso, se ele volta com o Everton Ribeiro para o time ou se ele mantém o Pedro. E eu acho que ele não vai colocar os dois. Ele vai com a trinca no meio. Isso a gente falou aqui, né, Alan? Você falou que manteria o time, né, que fosse jogar. Ele só vai mudar, no caso, vai sair o João Gomes e vai entrar o Arão. Isso eu não tenho, né? O João Gomes está suspenso e ele vai com o Arão. Ele vai manter a trinca. Vai jogar com o Arão, Thiago Maia e Andrés. E aí Arrascaeta, Gabigol. E aí eu fico na dúvida se Everton Ribeiro ou Pedro. Acho que precisa estar fora de casa no jogo. Eu acho que ele começa com o Everton Ribeiro. Aqui, posso rapidinho, Alan, fazer duas perguntas até sobre esse assunto mesmo pro Castanha, que é o seguinte, Brunão, que você achou? Aliás, veio até uma pergunta sobre isso. Não, já tinha uma pergunta, mas agora eu acabei não favoritando. Peço desculpa para quem tinha mandado aqui no chat. O que você achou dessa mudança, né, de ter tirado o Everton Ribeiro e ter jogado o Pedro? Você acha que o Flamengo jogou melhor, principalmente com a bola? E com relação à questão do jogo de ontem, mesmo sendo no 4-3-3 a marcação e dando espaço, como você falou, você viu uma zaga mais protegida, principalmente porque João Gomes e Thiago Maia ontem fizeram uma grandiosa partida? Isso sem dúvida nenhuma, Perrota, sem dúvida nenhuma. Para mim, foi o melhor em campo, foi o Thiago Maia. Para mim, foi, no contexto geral, nos 90 minutos, foi o Thiago Maia, que poderia ter sido premiado com um golaço, né? Mas que golaço que ele ia fazendo ontem no Maracanã. Né? Mas o que ele correu e marcou, o João, para mim, cresceu durante o jogo. Acho que o João não começou o jogo bem, estava errando muito passe, não conseguia dar sequência. Foi ganhando, né? Mas como durante o jogo e no segundo tempo, uma partidaça do João Gomes também. Acho que o Andrés foi bem. Acho que o time, no geral, foi bem. O Pedro foi muito bem. E aí você fala dessa questão, a gente debateu isso aqui, eu, Alan e a Marcão, né? O Marcão nela. A gente debateu sobre isso. Eu acho que o Everton Ribeiro, cara, ele é um jogador hoje, como ontem, por exemplo, que ele ajuda vindo do banco. Ele foi um cara para entrar ali. Claro, um jogo ou outro ele vai ser titular, normal. Mas ele vindo do banco ali 20, 25 minutos, eu acho que ele pode render e dar qualidade para o time, ganhando ou perdendo, porque se tu tá perdendo, tu precisa de um jogador criativo. Se tu tá ganhando, porra, tem espaço para jogar, ele prende bem a bola. Pô, e ontem o passe que ele dá pro Arrascaeta é um passe diferente, né? Porque ele segura quando o goleiro sai, ele toca no ponto futuro, né, cara, deixando o Arrascaeta sem goleiro, né, para entrar, eu acho que ele vai bem. E o Pedro, a gente bateu muito nisso aqui, o Perrotinha, porque contra o Atlético Mineiro faltou exatamente a profundidade. Você perdeu o Bruno Henrique, que é esse jogador que joga pelo lado, mas que dá muita profundidade, seja pelo lado ou centralizado, né, cara? Muita presença de área. E faltou contra o Atlético isso. Ontem teve mais, né? Apesar que ontem foi um Flamengo diferente. Foi um Flamengo que muitas das vezes, no primeiro tempo, principalmente, tinha menos a bola, né? E fazia um jogo mais de transição. Mas com certeza o Pedro vai ganhar mais oportunidades em jogos, principalmente em casa, em alguns jogos que o Flamengo vai ter muita posse de bola fora de casa. Mas esse jogo da Libertadores, eu acho, até porque ele poupou o Everton Ribeiro ontem, eu acho que ele vai de Everton Ribeiro, Arrascaeta com o Gabigol e a trinca no meio. Eu acho que o Pedro vai ficar como opção. Agora, sobre a proteção, a zaga, também foram muito bem, Léo Pereira e Gustavo Henrique, a gente tem que pontuar, porque são tão criticados e com razão. Ontem fizeram uma boa partida também, mas contaram muito com a ajuda, né, de um João Gomes, de um Thiago Maia, que jogaram muita bola, e de um Ayrton Lucas, que subiu muito pouco ontem também, começou a aparecer mais, né, no segundo tempo. No primeiro tempo ele subia, mas não tinha com quem jogar. Né, muitas vezes ele chegava perto da área e voltava ao jogo, então não tinha ninguém para encostar do lado dele ali, mas foram bem protegidos, sim, ontem, o zagueiro do Flamengo. E o Santos também dá uma tranquilidade impressionante, acho que pode ser até um capítulo à parte para a gente falar sobre o Santos. Sim, eu marquei aqui para a gente falar sobre isso, inclusive. Como última pergunta, Bruno Castanho, você vê, como para muitos, alguma evolução no trabalho? Você já viu algum dedo
Não, tô brincando, não vou fazer essa pergunta. Mas não vou fazer essa. Você já viu alguma evolução no trabalho do Dorival? Você já viu alguma coisa? Olha, se você for contar que o time voltou a criar oportunidades, então já sim, né? Se você consegue ver um time mais equilibrado, também. Só que a gente sabe também que é pontual, ainda deu alguns espaços para o América. Não vai ser, né, também da noite para o dia, isso não acontece dessa forma, a gente cansou de falar isso aqui. Por quê? O Dorival deu 3 ou 4 treinos, ele tinha 2, talvez nem tenha dado, porque sexta, quinta-feira regenerativo em Minas, chegou na sexta-feira, fez um treino leve para o jogo de sábado, ou seja, tá treinando pouco, então é muito mais na base da conversa, e eu tô vendo ele sendo um pouco mais conservador. Como? Ele faz essa questão de ter uma trinca no meio, para quê? Para dar mais liberdade para os caras criativos na frente. Então, muitas das vezes ontem, mesmo quando o Arrascaeta né, fazia a recomposição, tu pode ver que já tinha combate lá do Andrés pela direita, do João Gomes pelo lado esquerdo. Desde o jogo contra o Atlético, ele está fazendo isso. Para mim, ele vai manter essa forma de jogar. Para poder, mesmo que você. Eu não gosto de marcar no 4-3-3, já dá espaço. Então vai ter jogo que ele vai, né, descer o Arrascaeta para poder ajudar. Se tiver o Everton Ribeiro, então é até melhor, porque o Arrascaeta pode ficar mais à frente com o Gabigol, e ele tem Everton Ribeiro e pode fazer o Andrés ou o João Gomes marcando pelo lado esquerdo, dá tranquilamente para ele fazer isso. Então, ele protege um pouco mais a sua defesa e dá mais liberdade para os homens da frente terem mais espaço para criar. É assim que o Dorival vai fazer. A gente falou isso aqui, né, Alan? Que ele vai jogar dessa forma, pelo menos por enquanto, né, até o time se encorpar de vez. Muito bem. Obrigado, Bruno Castanha. Sensacional análise.